Isso torna Chainsaw Man quase perfeito. Linkzinho. Antes de mais nada, já digo que provavelmente vai ter spoiler. Então, se você só assiste o anime de Chainsaw Man, eu recomendo que você assista esse vídeo mutado, só pra me ganhar dinheiro em cima de você, tá? Um grande beijo. Chainsaw Man é com certeza absoluta uma das minhas obras favoritas e sabe uma razão específica pra isso? Não sei, conta A pra mim. aparência das criaturas Ah, legal. de Chainsaw Man. Bom, como assim? Deixa eu explicar. Eu sou o Link e eu tenho um canal de animes aqui. Se você não me conhece ou nunca ouviu falar de Chainsaw Tô pensando em criar um canal de opinião igual do Linkzinho. O que vocês acham? Vocês acham que vai vingar? Vocês acham que vai dar certo? Vocês acham que dá pra ficar rico? Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Man? Bom, essa é a história de um moleque chamado Denji que vive em um mundo onde basicamente demônios existem. Eles caçam pessoas, se alimentam de sangue e temos caçadores que vão atrás desses demônios. Nada de muito absurdo até então, isso daqui é só uma sinopse pra poder dar um porém para as pessoas que nunca deram uma olhada em Chainsaw Man e ficarem ansiosas por conta do anime que tá vindo por aí, né? Mas enfim, por mais que não tenha nada de muito absurdo no começo dessa premissa, entre aspas, de Chainsaw Man, Chainsaw Man é basicamente um Battle Shonen, né? Isso. Assim, depende, né? Depende. O mangá, sim, é um Battle Shonen. Já o anime, de acordo com o especialista Gabriel Perecini, que, pra quem não sabe, é um doutor em cultura weeb, formado pela faculdade de Ratanabá, ele falou que o anime, na verdade, ficou meio seinen, tá? Ficou mais seinen, tá ligado? Do que o mangá, que é bem shonen. Então, se a gente for considerando esse fato, então a gente teria um monte de lutas muito interessantes baseadas em humanos contra demônios. Em todos os Battle Shonen que a gente já assistiu antes, bom, é muito comum que a gente tenha sempre coisas como níveis de poder, estilos de habilidade, etc. Assim como o Dragon Ball tinha o Ki e tinha as transformações de Super Saiyajin, ou então como o Naruto tinha o chakra e ele tinha os jutsus, que eram as diversas técnicas, eu acho que uma das coisas mais interessantes que foram acrescentadas em Chainsaw Man é a forma como as criaturas, né, os demônios de Chainsaw Man, são popularmente conhecidos pelos seus poderes muito criativos. E a forma, inclusive, como a aparência deles e a filosofia por trás da aparência deles se conecta diretamente com os seus poderes. E isso, bom, deixa eu tentar explicar pra vocês. Tá, me explica. Medo. Isso é o que ranqueia demônios fortes e fracos de Chainsaw Man, e basicamente delimita os poderes deles, não é? Diferente de chakra, diferente de ki, então diferente de Dragon Ball, Naruto e outras histórias do estilo shonen, aqui a gente tem literalmente uma história onde não temos delimitação de poderes em relação aos demônios. A única coisa que delimita o quão fortes eles são ou quão estranho é o poder deles é o medo, né, que você sente. É literalmente o nome deles, o quanto as pessoas têm medo deles. Então, dando um exemplo interessante disso, nós temos o demônio do infinito, vamos supor. Ele é um demônio para pessoas que têm medo, literalmente, do infinito. Ah, eu tenho muito medo do infinito. E a aparência dele e os seus poderes são muito convenientes. A primeira vez que ele aparece, por exemplo, ele mostra seu principal poder, que é deixar o Denji e o grupo dos amigos do Denji presos no 8º andar de um prédio. Eles que medo. não conseguem sair do 8º andar, estão presos infinitamente ali. E detalhe extra, eles ficam presos no mesmo horário, ou seja, eles ficam travados em um mesmo segundo ali, que é o horário das 8h18. O número 8 basicamente se repete justamente porque o 8, se você deixar de ladinho, né, que é sempre gostoso de ladinho, ele vira o símbolo do infinito. Caralho, hein? Conta do nome dele, Demônio do Infinito. E o número 8 seria o símbolo do infinito, né? Só que em pé. O conceito dele eu acho que já dá pra explicar bastante como funcionam os demônios de ladinho é muito pobre. Chainsaw Man, por exemplo, e como os poderes deles são completamente aleatórios. Tipo, a forma original do Demônio Infinito, por exemplo, é literalmente o símbolo do infinito, com 2 olhos e 2 boquinhas. Ele consegue se regenerar também, a gente tem alguns outros poderes interessantes, mas ele é literalmente só um exemplo. Existem vários outros exemplos interessantes de demônios em Chainsaw Man que foram muito bem utilizados com os conceitos dos nomes deles e alguns que não foram tão bem utilizados assim. Um conceito de uma criatura não bem utilizada, digamos assim, pode ser considerado como o conceito do demônio infernal. O demônio infernal, podemos dizer, é um exemplo de uma criatura que gerou muito hype dentro do público, principalmente pelo fato de que ele apareceu pela primeira vez, entre aspas, ele foi citado pela primeira vez lá no capítulo 30 e poucos, e ele só foi aparecer de fato lá pelo capítulo 80 e alguma coisa, na sua forma principal. Caralho, teve isso? Essa espada aí?
Eu realmente não lembro. No entanto, em todos os momentos onde ele aparecia, um hype gigantesco em relação a essa representatividade do poder dele colocado na aparência era meio que colocada. O demônio infernal foi literalmente criado pelo medo das pessoas de irem pro inferno. Então, espera-se que ele seja muito pica, visto que a gente tá falando de demônios, então o inferno tem uma grande conexão legal e tudo mais. E nas vezes onde ele apareceu, ele tinha apenas a habilidade de invocar uma mão gigante Foda, com tá? 6 dedos, literalmente. 6? Uma referência interessante, inclusive, né? 6 dedos. É, o 666. Dedos, inferno e tudo mais. E essa mão pegava as pessoas e tacava elas pra dentro do inferno. Só isso, do nada. O poder dele era tão legal que as pessoas simplesmente hyparam muito ele e tudo mais. E quando ele apareceu, por exemplo, ele até que tinha uma forma interessante. Ele era meio que a forma de um centauro pegando fogo. Ele era feito de tripas, ele tem essa cabeça aí meio esquisitinha e tal, mas... não é lá tão representativo assim. Claro que isso não impede que vocês gostem dele. Pô, mané, deve ter o demônio Deus, né? Porque assim, eu imagino que existam pessoas que têm medo de Deus, né? Temem a Deus. Deve ter, né? Será que vai ter? Tem o demônio anjo. Capaz de ter, né, mano? Será? Será? Opa, foi mal atrapalhar o react, mas tá ligado ele? Então, ele vem lá do meu canal de lives, lá naquele site roxo. Eu vou deixar aí na tela o link para que vocês possam acompanhar. Praticamente de segunda a sábado, lá pelas 8 da noite, eu tô online, fazendo react, assistindo anime e várias outras coisinhas bem canalhas, do jeitinho Meet de ser. Vem acompanhar o Meetismo ao vivo, pô. E também não se esquece de se inscrever no canal de cortes e também sempre deixar o like nos vídeos, porque isso ajuda pra caramba. Compartilha também, porque dessa forma o Meetismo chega mais longe. Agora pode continuar o vídeo, vai lá, vai lá. Alguma coisa do tipo, só que, sei lá, pro hype que ele tinha, eu acho que ele foi bem mal utilizado. Existem demônios também dentro de Chainsaw Man que eles têm um conceito muito legal, mas esse conceito é utilizado de forma simples. Um exemplo muito incrível disso é o Demônio do Futuro, por exemplo, que eu acho que é bem óbvio, o nome do bicho tem a ver com o futuro, e a sua habilidade principal é ver o futuro. E a aparência dele pode não parecer, mas remete muito a isso. E sim, se você tiver dado uma olhada direitinho nele, ele é uma árvore, basicamente, né? Ele é uma espécie de galhos, assim, como se fosse de fato uma árvore. Então, apesar de no início você pensar, ué, por que exatamente ele é uma árvore? Isso não tem nada a ver exatamente com o futuro, Claro que tem, porque quando você planta uma semente, é só no futuro que ela vira uma árvore. etc. Sim, na realidade isso tem muito a ver com o futuro, e isso é, tipo, uma das coisas que eu mais gosto. Tá, Linkzinho, agora tu explica o motivo. O Linkzinho tá há 1 minuto falando, não, porque tem muito a ver com o futuro, é uma árvore, tem muito a ver com o futuro, e eu gosto disso, tem a ver com o futuro. Ele não explica. Tem alguns designs de Chainsaw Man, é colocar uma coisa que tem a ver sim com o nome do personagem, Tá. mas é uma coisa inesperada. Ele não é exatamente uma árvore porque árvores vivem muito, ou só por alguma coisa super superficial assim. Ele é uma árvore porque a aparência dele por si própria é uma referência e uma metáfora àquela ideia de, com o tempo, a natureza leva tudo. Acho que não é isso não, hein. Eu acho que não é isso não, hein. Eu acho que a minha peel foi mais legal, hein. Então, sabe quando você vê aqueles cenários apocalípticos, onde a gente tem prédios, né, o mundo Mitou. acabou, alguma coisa do tipo, e a gente tem um monte de árvores que continuam crescendo, mesmo depois que os seres É isso sim? Ah, então tá bom. humanos já se foram, porque basicamente a natureza não morre diferente da gente? Pois é. Morre? Claro que morre, irmão. Tu quer ver como morre? Se eu pegar um lança-chamas agora e sair tacando as árvores, vai morrer geral. A natureza leva tudo. Além desses, eu creio com certeza absoluta que existem vários exemplos de demônios que têm ideias super criativas, mas que, literalmente dizendo, não tem um design que faça muito sentido com isso, como, por exemplo, o demônio da Cosmos, que literalmente fica falando Halloween em todos os momentos. É basicamente uma menina que fala Halloween, no entanto, ela é o demônio Cosmos, que tem um monte de coisas interessantes sobre ela. Ela basicamente tem todo o conhecimento do mundo, mas como ela tem todo o conhecimento do mundo, ela não consegue pensar em nada, então ela só fica falando a palavra Halloween pra sempre. E o único poder que ela tem é literalmente fazer com que você adquira todo o conhecimento do mundo. Mas aí quando você adquire, você também fica retardado e só consegue falar Halloween pelo resto Não utilize essa palavra. Essa palavra não pode. da sua vida. E só consegue pensar em Halloween também. É um conceito interessante, mas não é lá aquele É um conceito maneiro, na verdade. Eu gosto do conceito. super, ultra, mega design, Mas o olho dela caído me incomoda um pouco porque me dá nervoso. né? Eu acho que os meus 2 designs favoritos, e os que provavelmente eu vou acabar usando na thumbnail desse vídeo aqui, são os designs da Máquina e do Demônio da É claro, ela é peituda, bunduda, né? Ruivinha, massa. Design bonito. Escuridão. Os 2 designs que eu acho mais bem acertados dentro de Chainsaw Man. E eu sei que você pensou, inicialmente, óbvio, né? Por que a Máquina? Porque ela é gostosa, né? A Máquina, se você for pensar bem, ela é tipo só uma mina, né?
literalmente só uma mina. Bunda cheinha. Porém, eu acho que isso daí é realmente interessante. Você não pode pensar nisso e descartar a ideia dos poderes dela primeiro. A Makima é considerada como o demônio do controle na série, e ela não teve alguma outra forma revelada, ou alguma outra forma bizarra que a gente conseguiu ver, então eu acho que a gente pode assumir que a forma verdadeira dela é essa daqui, de uma mina. Só uma mina. Mas eu acho que faz sentido, sabe? Como a ideia de demônio do controle em si. O poder principal e primordial da Makima é controlar seres humanos e outras criaturas É, faz sentido. O japonês tem medo de que mulher. ela considera inferiores a ela. Então eu acho que parecer atraente aos olhos das pessoas e ser agradável, basicamente, aos olhos das pessoas faria É uma mulher controlando o homem. Olha a crítica de Tatsuki Fujimoto. muito sentido se a gente pensasse no poder dela. Afinal de contas, o quão fácil você não obedeceria uma ruiva rabuda dessa aqui. Tá legal, tá legal. Fácil, fácil. Aí ele tem um ponto. Aí ele tem um ponto. Ele trouxe aqui uma verdade. Parei, vamos voltar pro vídeo. Eu acho que apesar do design dela ser simples e não chamar tanta atenção assim de primeira, um dos pontos mais principais e interessantes que a gente tem no design da Makima em si são os olhos. Sim, os olhos. Pra quem já estudou alguma Ficou muito realista o olho no anime, não deu pra tancar, não gostei. coisa sobre comportamento de controle ou alguma coisa do tipo, basicamente já assistiu Metaforando? Bom, Ô, tá maluco, irmão? você sabe como a forma como você se comporta perto de outras Linkzinho, vem cá. Qual que é o nome do teu cachorro? pessoas em si, influencia muito na forma como você domina suas conversas. E é claro, os olhos são literalmente, como seria no ditado popular, os olhos são a janela da alma. Então, a Makima ter esses olhos tão extremamente destacados e densos, digamos assim, faz muito sentido com o personagem dela em si, visto que sempre que ela fala alguma coisa, ela encara as pessoas diretamente nos olhos, etc. E, se vocês já estudaram postura, como eu já falei, se você tem uma postura muito solta, você olha muito pra baixo, Ô, que isso, Linkzinho? Tu é especialista agora? Em gestos? Em postura? Em linguagem corporal? O que eu tô falando agora? Hã? Hein, Linkzinho? Hã? O que eu tô falando agora, hein? Hein? Hein, Linkzinho? O que eu quero dizer com isso, hein, Linkzinho? Fala. Fala pra mim. Hein, Linkzinho? Sabe porra nenhuma, moleque. Tá maluco? você gagueja em conversas e não consegue olhar diretamente as pessoas nos olhos quando fala com elas, você geralmente vai ficar visto como uma pessoa meio tímida, tensa, com vergonha, necessariamente dizendo uma pessoa fraca. O fato dos olhos da Makima chamarem Uma pessoa beta. Aí não. tanta atenção assim é um detalhe interessante se você considerar que ela sempre fala com as pessoas olhando elas diretamente nos olhos, sem o mínimo de reação, faz parecer que ela sempre tá no controle da situação, saca? É um detalhe simples e não é alguma coisa muito chamativa, mas mesmo assim, encaixa bastante Encaixa legal. Ai, eu adoro quando encaixa. dentro do design da personagem, digamos assim. E o fato dela ser rabuda também encaixa bastante no personagem dela. E pra terminar o vídeo, bom, antes de finalizar tudo, basicamente, o meu design favorito de Chainsaw Man até agora é o Demônio da Escuridão. O Demônio da Escuridão em si é introduzido da melhor forma possível em Chainsaw Man, porque a parada é que tudo que participa e engloba a introdução do Escuridão faz sentido. E isso é muito interessante. Quando o Escuridão aparece pela primeira vez, o primeiro sinal que nós temos é uma gota preta saindo de uma porta. Caralho! Gozo preto? Uma porta que abre Gozo de Lula? a escuridão, ou que Não sei se vocês sabem, né? Mas a Lula ela goza preto. Aquela tinta, não é tinta. É gozo. traz a escuridão, diga-se de passagem. E em seguida disso, todo o cenário onde os personagens estavam fica escuro, como se tivesse tudo de noite. Ao passar de página, a gente vê uma silhueta do escuridão bem no fundo, junto com vários corpos de astronautas. Astronautas, necessariamente dizendo, representam muito aqueles que exploram o desconhecido, o vazio do espaço e necessariamente a escuridão. Que bom que o Linkzinho tá explicando isso pra gente, cara. Eu, de fato, não entendi esses astronautas aí. Propriamente dita. Eles seriam como uma representação dos humanos, uma representação dos heróis humanos, que exploram a escuridão em busca de respostas. Cara, de onde será que ele tira essas paradas? Será que ele tira isso do Reddit também? Essas coisas que ele fala, será que ele tira do Reddit também? Ou será que é ele mesmo que escreve? Pergunta sincero. Chat GPT? Aqui, eles estão todos mortos, representando que a verdadeira escuridão chegou. Então, nós temos um sapo fazendo barulhinho de sapo. Uma perereca? É uma bela
Nossa. A representação para aqueles momentos mais nas 6, 7 horas da tarde, onde os sapos começam a fazer barulhos em cidades mais do interior ou áreas mais rurais. Calma aí. Um sapo fazendo barulho antigamente para os humanos significava que a noite estava chegando. Calma. Não, e também, porra. Calma aí também, né? Calma. E depois desse barulho, ele aparece pela primeira vez. E, cara, a página onde ele aparece pela primeira vez é simplesmente genial. Não só O Fujimas que mora no interior de São Paulo tá ligado já, né? pela aparência dele em si, que é bizarra, mas os poderes também. Perceba como pela primeira vez, quando ele aparece, ele remove de uma vez só as mãos e braços de todas as pessoas que estão ali próximas. E o porquê disso também é uma referência em relação à aparência dele. Você se lembra de em alguma vez andar na sua casa de noite e basicamente tá tudo escuro, mas você meio que conhece a sua casa, mas só pra você não bater a cara em algum lugar, você anda com as suas mãos na sua frente, pra você poder se encontrar dentro da escuridão. Sim. O fato é que ali ele arranca as mãos dessas pessoas, porque na escuridão verdadeira que ele é, Ah, tá. Agora eu entendi. Não tinha entendido antes. você não consegue enxergar nada. Agora sim ele trouxe o fato. Fora alguns outros detalhes, como por exemplo, ele usa os braços das pessoas que ele arrancou ali pra poder escrever a palavra máquina, etc. Linkzinho, calma, cara. Calma. Nem tudo que tá no Reddit é verdade, Linkzinho. Às vezes é só uma piada, cara. Ou em si o próprio corpo dele, que é a junção de várias outras cabeças, cada uma delas que não tem uma função básica, como por exemplo, uma cabeça não enxerga, a outra não tem boca e etc. Eu simplesmente amo esse tipo de design em Chainsaw Man e eu acho que é uma das, se não uma das maiores razões pelas quais essa obra me chama tanta atenção assim. A Maneiro. criatividade do Fujimoto para poder criar poderes e designs que se referenciem a esses poderes é simplesmente incrível. Mas enfim, tem algum demônio que você acha mais interessante ainda em Chainsaw Man e quer me falar? Bom, deixa nos comentários, beleza? Enfim, valeu por assistir e tchau. Que pedrada, hein? Do nosso querido Linkzinho. Nossa, adorei. Adorei demais. Bom demais.